Brisas 14. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a um espetacular Brisas. Nossa, depois dessa é só rodar a vinheta. Roda a vinheta. Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estou eu aqui, Denis Carvalho, esse apresentador que vos fala mais uma vez do podcast Brisas. E hoje, comigo, mais uma vez, pela 14ª vez, a imortal Michaele Lobo. Eu não sei se é bom isso, mas é uma reflexão que eu vou fazer. Essa é a reflexão ou sobre o Não, eu imortal? vou fazer depois eu trago. Meu bem. Tarefa de casa, muito complexo. Sobre o ser imortal? É bom ou não é? Será que é realmente algo que a gente quer pra vida? E levar pra Nunca mais casa. morrer? Vamos fazer essa reflexão aqui agora. Meu Deus. Ao vivo, nesse podcast. Então, ó, seguinte. Não, é sério, sério. Esquece os outros assuntos que a gente quer falar, nós vamos falar sobre isso agora. Vamos trazer para essa terapia gratuita que é este podcast. Seguinte. Verdade, vamos fazer isso aqui agora, ó. Exemplo. Mano, velho. Nossa, é pra você ver como as coisas se encaixam, né? Eu tava pensando nisso, foi o quê? Antes de ontem. Eu tava lavando a louça e aí deixei lá rolando na TV, botei no YouTube e deixei rolando um show do Guns N' Roses que tinha feito em Paris e não sei o quê. E aí eu vi lá que tipo, tem um show completo. Falei, vou deixar rolando enquanto eu tô aqui de boa lavando a louça. E aí começou eles tocarem Live and Let Die. E beleza, só que assim, Nossa, da hora. gosto muito da música do Paul McCartney, blá, 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 eles fizeram a versão. E eu nunca tinha parado, acho que para ouvir ou compreender a letra da forma como me bateu daquele jeito. E aí ela começa assim, Você estava só lavando a louça, Denis? é só lavando a louça. Só lavando a louça, que isso, tava tudo certinho. E aí como que começa a letra, né? When you're young and your heart... Então, daí fala, tipo, quando você é jovem... Eu tô tradução simultânea aqui. Bilíngue, gente, bilíngue. Sério, lá e contratem ele aí como roteirista, porque ele manja. Eu ainda vou aprender a falar isso. Saraiva? É. Saraiva. Só bota a língua aqui. Parece o Tiago Machado falando, não, bota a língua pra fora. E ele fala, né, tipo, quando você é jovem e o seu coração é um livro aberto, você costuma dizer, viva e deixe viver. E o resto continua. E não você sabe o que você fez, né? Beleza, ok. Vai seguindo um pouquinho a letra, ó o Miguel. Vai seguindo um pouquinho a letra e... Ele vai cortar tudo isso, gente. Com certeza. Puta que o pariu. Aí fica fácil. Corta o palavrão também, aproveita e já embala. Eu tô voltando aqui pro Family Friend. Essa jararaca ambulante. Aí ele fala de, tipo, dessa mudança de pensamento conforme você vai crescendo para um pensamento de viva e deixe morrer. E eu tava essa semana toda numas vibes assim de refletindo sobre coisas da minha vida que eu queria deixar para trás, um novo ciclo, sabe? E aí aquilo bateu de um jeito e aí depois veio toda aquela do refrão, e tipo, caramba! Não era um negócio assim de morte como por mais que era um tema do filme do James Bond, né? Quem tem licença para matar e tudo mais. Mas pegou para mim como justamente um marco de encerramento de ciclo para caminhar para uma coisa nova, sabe? Algo novo. Então, assim, bateu muito forte com umas coisas que eu tava pensando. Não, é profundo, velho. Que era assim,
tava num trampo e aí tava saindo uma pessoa da equipe que daí de repente surgiu. Eu fiquei muito, muito triste porque a gente se dava muito bem, não era um negócio esperado. Pessoa que saiu aí do trabalho do Denis, saiba que ele gosta de você. Gosto muito, verdade, tô triste. Tô triste. Tá? Mas aí o que aconteceu? Surgiu de repente uma oportunidade de, com a saída dela, poderia vir outras oportunidades e coisas boas também acontecerem, né? Uhum. E aí, além disso, eu também tô nessa vibe, vocês sabem, a gente conversando aqui, de sair de Americana, ir para São Paulo também para buscar outras coisas que tanto eu pessoalmente como a gente quer, né, tem planos a médio e longo prazo. Às vezes dá aquela crisezinha, aquela ansiedade, pô, será que vai dar certo? Será que não é vai ou não vai? Vai ou não vai? Ah! E aí eu tava recordando também, falei no episódio passado também, fotos antigas, vendo coisa assim da família e tudo mais, e toda a trajetória que chegou a me colocar de aprendizados, de pessoas que passaram na minha vida, e como eles estão, sabe, super vivos aqui comigo ainda, com tudo isso, sabe, assim, foi bem emocionante assim mesmo. E aí eu pergunto pra você também, assim, você tem essas coisas de conseguir compreender, olhar pra sua vida, é um ciclo que... Eu estou vivendo um ciclo e já vivi outros que começaram e fecharam, com momentos assim marcantes que você consegue identificar, ou você não vive assim em ciclos, você vive uma coisa assim que é diretona, que é uma vida toda e foda-se o que está acontecendo, você nem liga porque... Cara, eu tô participando de um podcast chamado Brisa. Você acha mesmo que eu vivo a vida assim, foda-se, eu só deixo ir? Não... porque dependendo do foda-se é bom, né? Ai, droga, falei palavrão de novo. Não tem problema. Esse pode, diretor? Pode, de vez em quando pode. Porque O que não pode é o corte ser só de palavrão, né? Ah, é verdade. Uma sequência, tipo aquela última. Sequência de toma, sequência de vá. Porque às vezes a gente, conversando com você às vezes pergunta, o que você acha de tal coisa, ou vai fazer algo assim, fala, não posso porque agora eu virei mãe, e agora acabou minha vida, porque é só isso e foda-se agora, né? Então não tem mais o que fazer, minha vida já terminou e só tô cumprindo aqui tabela pra cuidar dos pequenos. A minha vida começou quando eu tive os meus filhos. Mas é true story. Assim... Pô, primeira vez aí que manda uma positiva sobre os filhos, né? Que da hora. Gente, é um personagem. 14º episódio. Eu preciso quebrar o paradigma. Eu faço isso pela luta de classe das mulheres. Quebrar esse paradigma que a mãe é essa coisa assim, melosa, que ama incondicionalmente, que a gente dá a vida pelos nossos... Eu quebro isso com as piadas, com as brincadeiras. A gente percebe. Porque a gente tem que tirar o estereótipo. É uma pressão muito grande pra mulher, entendeu? Tipo, ser mãe é uma parte de nós, não é nós totalmente. Na maioria das vezes, a gente acaba sendo forçada a virar apenas mãe. A gente não consegue ser mais nada além daquilo. Então, pra mim, a minha vida começou com os meus filhos, porque antes eu meio que deixava a vida... influenciar as minhas escolhas. A partir do momento que eu virei mãe, eu falei assim, a partir de agora, assim, eu tenho uma necessidade de dar certo por eles. Pode não ser saudável do ponto de vista psicológico, mas para mim foi o que me moveu para frente. Porque tinha um pouco de acovardamento da minha parte, do tipo assim, tá tudo bem se eu ficar desse jeito, tá tudo bem se eu levar a vida assim, sabe? Um acovardamento ou tipo uma zona de conforto? Uma zona de conforto que pra mim é acovardamento, entendeu? Tipo, tem uma zona de conforto que é saudável, que é legal, onde a gente quer ficar bem, e tem uma zona de conforto que é tipo assim, tá bosta, mas melhor ficar aqui do que tentar arriscar e ficar pior. Então pra mim isso aí é o acovardamento. Então eu tinha muito disso, assim, e aí quando eles vieram eu falei, mano, agora eu tenho tipo uma missão mesmo, é da hora, assim, pra mim me estimula. E então assim, minha vida começou a partir dali. Eu tenho vários ciclos que eu comecei, encerrei, etc. E pra mim é um novo ciclo. Depois do casamento, com as crianças e a forma como eu vivo hoje, é um ciclo assim que é legal. E você
consegue, assim, encerrar um ciclo e começar um novo tranquilamente? Você tem dificuldade? Se de repente precisa fazer um enfrentamento, né? Já falamos disso. E aí? Não, eu tenho muita dificuldade de encerrar porque eu fico muito presa às minhas análises, os meus feedbacks são muito profundos. Aí eu fico analisando a situação por 1000 espectros para poder entender onde eu errei, por que que eu errei, como é que podia ter melhorado, etc, etc. E aí a vida vai seguindo e eu não coloco uma pedra naquele assunto, assim, eu sempre acabo voltando. Mas Isso você fica se martirizando ou Sim. tipo um feedback assim? Não, Não, martirizando. Putz, eu errei ali e não posso errar mais, hein? Ó, 200% de atenção pra não deslizar novamente. Mas você fica mal com isso? Poxa! Mas, tipo, eu acho que é importante olhar pra isso, pra ver como aprender para justamente não acontecer. Porque, assim, eu acredito que a vida é cíclica, né? Então, assim, se você errou aqui, vai passar um tempo, beleza. Vai voltar uma oportunidade de acontecer exatamente a mesma coisa para você conseguir provar para você mesmo se você aprendeu ou não a lição. E aí onde eu acho que tipo, é importante interiorizar essa reflexão para quando chegar o momento você conseguir lidar de uma outra forma. Mas, de repente, se você entra numa bad, talvez você não consiga ter a força tanto para identificar quanto para fazer diferente, né? Então, de repente, vamos ficar mais suave com isso? A gente tenta, é por isso que a gente tá tentando fazer terapia, né? Pra gente lidar com essas coisas, assim, com os profissionais capacitados que estudaram muito pra poder ajudar pessoas como eu. Foi em terapia, como que tá a venda das canecas, né? Porque A venda das canecas isso que está vai um financiar a estouro. terapia. Se você quiser, clica agora, são as 10 últimas unidades, porque depois a gente vai lançar uma nova versão. Essa versão aqui é única, exclusiva. Quem tem agora tem, quem não tem não vai ter mais. Então você tem que correr e aproveitar por apenas R$ 49,90. Olha, o frete pro Brasil inteiro, a gente entrega em todos os lugares do Brasil. Corre, porque são só 10 unidades. E se você estiver assistindo isso em 2022, acabou, perdeu a chance. Você se ferrou. Eu espero que você esteja muito certo, porque se a gente não conseguir vender 10 canecas até 2022, tá triste. Não, mas assim, tá esgotando, ó. A diretora Já tá? acabou de me avisar que agora já são só Ó, 8. os telefones estão explodindo, hein, com os pedidos. Direct. Nossa senhora. Direct. Hã? Direct. Ninguém Direct? usa mais telefone, Não não. tem telefone? Não. Eita. Direct, gente. Instagram, corre lá. Então, se você vai mandar um direct pro Instagram, não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Tem o Instagram do Comédia, tem o Instagram meu do Tênis, Michaele e do diretor Matheus. Opa! Aê! Maravilha. Então você vai seguir no Instagram, porque também não vai seguir no Twitter, né? Porra, Será que a manda gente uma não nude tem aí, também? principalmente pros nossos meninos que estão aí solteiros, ansiosos, pra poder iniciar relacionamentos longos e duradouros e terem filhos assim como eu, pra poder contar as experiências deles aqui. Manda o seu nude pra eles. Faz tempo que você não fala essa de mandar uns nude, né? Ah, gente, nude é legal. Ih, beleza. Que maravilha. Ó, deu um up aqui na conversa, que já tinha começado aí por uma linha de fechamento de ciclo, de morte, sabe? Desses encerramentos. E, assim, é que na verdade, assim, a gente tenta, desde o começo, a gente vai conversando, antes de lançar o primeiro episódio, que a gente tá querendo fazer um podcast engraçado, de comédia, né? Mas Eita. sempre a coisa tá mais engraçada. E muitas vezes a gente fica nesse debate, né? Ah, será que foi engraçado? Será que não foi? A gente fica avaliando também. Mas a gente entra nessa reflexão, né? Que, tipo, não adianta, nem sempre vai ser engraçado, mas isso não quer dizer que seja ruim. Um exemplo disso mesmo é que tem um cara, né, que a gente gosta muito, que é o Rick Gervais. Ele tem uma série que tá indo pra 3ª temporada agora, né? É o Afterlife. Tá na Netflix. Afterlife, corre assistir, maravilhoso, divino. Vai, gente. Rick, vem pra cá fazer podcast com a gente. Come here, make podcast without us. Não, com você falando inglês desse jeito, definitivamente deixa pra depois. Sem a gente. Nossa senhora, muito. Gente, como é que fala em inglês? A gente tem que mandar mensagem pra ele. Não, vamos estabilizar aqui agora. Ficar mais tranquilo, ficar bom, good.
A gente pode contratar um tradutor. E eu fui professor de inglês. Eu tô seguro. Eu tô preocupada com você. Ah, comigo. Ixi, eu me viro. I speak English. Nossa, eu e o Rick, ó, best friends. Eu não tô muito seguro disso, não. Vamos aguardar Rick, um pouquinho. se você quiser, me liga. Ah, mas a gente não tava nem vendendo as canecas no telefone, vai ligar pra você. Tá bom, falar? é o Rick Gervais, querido. Pode vir. Aí você atende. Beleza. Entendi. Mas o negócio ele tem uma série, que é Afterlife, que fala justamente sobre morte, né? Sem dar spoilers, mas o enredo é que a esposa dele, né, morre e ele tenta também morrer, né? Porque não aguenta ficar sem a esposa. Mas Porque ele tem- ela era incrível e maravilhosa. Exato, exato. E aí ele não consegue mais viver, mas aí tem outras coisas que vão acontecendo ali no desenrolar que vai tentando trazer a esperança para ele para continuar aqui, porque ela morreu e ele Tá não. aqui. E assim, tem vários pontos muito tristes, mas Meu muito Deus. emocionantes e Meu absurdamente hilários, e é sobre morte, né, que é a série. Então, ela acaba sendo muito poética e dá para fazer, ele mostra de uma forma brilhante que dá para fazer piada com isso, né? E aí, nesse sentido, o que eu ia perguntar para você, assim, primeiro, não, Lá vamos saber. vem Denis Entrevistador, de novo. Ele tá concorrendo aí vaga pra... como é que é? Não é mestre de cerimônia. No talk show, como é que é o nome? Tá com show. Host. Ele tá concorrendo vaga host aí. Galera, fica de olho. Tem futuro. Não era o objetivo, mas se tiver, eu aceito, tá? Manda em direct. Ou liga que ele atende. Eu atendo. Se pá. Se não for cobrança, eu atendo. Mas é o seguinte, o que eu pergunto pra você? Você já teve, assim, experiências pessoais de perder gente próxima, assim? Já tava naquela, tipo, não, vou comentar um negócio super engraçado aqui agora, né? Eu tô preparando aqui, ó, ele tá fazendo um setup aqui agora. Nossa, levantou pra mim pela escada, eu vou acabar aqui com a piada maravilhosa. Daí já vai, você perdeu e morreu gente que você gosta. Vamos falar Que quebra sobre de isso. expectativa, Que hein? quebra de expectativa. Desagradável, né? Desagradável. Mas vamos lá. Fazer o quê? Desculpa, te cortei. Só Não, finaliza. mas era isso, Tá, tipo... se eu tenho... Primeiro, você já teve a experiência de perder gente próxima? Eu tenho Quem 30 foi? anos, né, gato? Com certeza. Né? Uma coisa que Nessa acontece idade. muito quando você envelhece é que as pessoas começam a morrer. Comigo aconteceu mais cedo já. Precoce, né? Eu comecei precoce. Mas acontece. Quem que você perdeu? Eu tenho que contar 2 episódios sobre a morte, porque eu acho muito, muito válido. A primeira vez do que eu entendi o que era a morte, e pra mim isso marcou muito o meu inconsciente. Eu devia ter 7 anos de idade. A amiga da minha mãe tinha um bebê, ela tinha acabado de ganhar ele, tava com 2 meses de idade. E vira e mexe, ela levava ele lá pra casa, e aí ela ficava com ele lá, bebezinho, 2 meses, ele nem andava. E aí ela falava assim, quando você crescer, você vai brincar aqui com a Michelle na calçada, você vai tomar banho de mangueira com ela. E aí eu estava de manhã, tinha toalha assim na mesa. Ixi, será que eu choro hoje? E aí tinha um copo que eu tinha, que ele era de plástico rosa e tinha coca nele, eu tava comendo pão com manteiga e minha mãe entrou na cozinha e ela virou pra mim e falou assim, o filho da Fátima morreu. Era um bebê de 2 meses. E aí eu parei, eu fiquei olhando pro guardanapo, assim, e pro copo de coca durante um bom tempo. E aí eu comecei a fazer uma sinapse cerebral. Morreu. Significa que eu não vou mais ver ele. Significa que ele não vai tomar banho de mangueira comigo, como ela falou. Aí, naquele momento, eu entendi o que era a morte. A morte era um fim muito duro que você tinha que lidar. E aí eu fui lá e vi ele no caixão. Era um caixão de bebê. Não deviam existir mortes de bebês. Aliás, pessoal que estiver fazendo aí a Terra 2.0, tenta fazer a versão que bebê não morre. Obrigada. Enfim, aí foi uma parte muito difícil, assim, onde eu vi. E pra mim, uma morte, assim, que sempre vai marcar a minha vida. Eu tinha uma amiga
fenomenal, uma pessoa assim que não existia na face da Terra, que inclusive a mulher do Afterlife me lembra muito ela, que o nome dela é Gisele Camargo. Era um ser de luz, assim, era um negócio estupendo, que não tinha hora que você não via ela, que ela não tinha, tava rindo e gargalhando e muito feliz quando ela via a gente. E ela tinha câncer. E ela era nova, ela tipo, tinha uns 40 anos. E ela passou por vários e vários tratamentos, e ela fez várias cirurgias, e parecia que ela ia melhorar, e ela piorava, e tipo, acompanhei há alguns anos esse episódio, e ela gostava muito de viver. Ela queria muito viver. Ah, fuck. E ela ficava muito frustrada, porque ela falava, não é justo o quanto eu quero viver e eu não consigo, enquanto tem muita gente que não quer e não aproveita. E aí ela morreu, e pra mim, assim, a morte dela foi muito forte, porque as pessoas costumam ficar se lamentando, e ela encarou, assim, com muita força. Quantos anos ela tinha? 42, acho que na época. Ela tinha uma obsessão em deixar as coisas organizadas financeiramente pra filha dela, que ela tinha 19 anos na época. E Quando aí, foi isso? há alguns anos já, acho que vai fazer quase 4 anos, mais ou menos. E aí ela falou, ela se preocupou em fazer o testamento e chamar as testemunhas, eu era uma delas, para que deixasse as coisas em ordem para a filha dela, para que a filha dela não passasse nenhum aperto. E aí ela foi pro hospital e aí ela chamou a gente pra ler o testamento. Cara, ela tava deitada na cama e ela sabia que ela ia morrer aquele dia porque ela era tão conectada com esse negócio do próprio corpo dela e da vida que ela sentiu que, tipo, ela tava chegando no final. E, mano, você imagina, você, tipo, sentiu o seu corpo. Não, eu vou morrer hoje ou amanhã. Ela tinha essa coisa. E ela tava deitada assim na cama e todo mundo em volta dela e a advogada lendo o testamento. Mas ela estava viva enquanto estava lendo o testamento? Sim, ela pediu para que se lesse o testamento porque ela queria saber que tava tudo em ordem, ela queria que todo mundo tivesse muito ciente do que teria que ficar para a filha dela. E ela tava muito tranquila porque ela tava encerrando o ciclo dela com controle. Tipo assim, eu estou no ela controle. Era espiritualizada também? Caraca, pra Cacilda. Ela, tipo, meditava horas por dia e ela sentia muita dor, então isso ficou muito marcante pra mim. E aí ela morreu. E o velório dela foi em São Paulo, eu não pude ir porque a Bia era muito pequenininha na época. E aí a Bia, bom, e aí ela foi pra São Paulo, eu não pude ir, e disseram que o velório dela foi uma coisa de louco. Teve gente que veio de outros lugares do mundo pra se despedir dela, porque ela era muito viajada, assim. E ela gostava muito de mim, eu sempre ficava pensando, meu Deus, por que ela gosta de mim? Eu acho que isso me marcou bastante. E aí, no dia que ela morreu, eu quis assistir um filme, e foi o Capitão Fantástico. E eu nunca tinha assistido. E assim, a essência do Capitão Fantástico e a morte da mãe no filme, porque o filme é sobre isso, não tô dando spoiler, era muito sobre quem ela era. E aí aquilo ficou tão enraizado em mim que tem uma música que eles cantam no final, que é do Gus, que é Sweet Child. Aquela versão, pra mim, é exatamente quem era a Gisele. Então, toca aquela música, me vem toda a história e vem tudo que ela representa. E, cara, como é potente a arte nessa parte. Então, assim, aquele filme pra mim acabou virando uma peça-chave pra eu me conectar com ela. Muito foda. Saudades. Ah, e agora eu não vou ficar aqui nessa sozinha. Eu quero saber de você, obviamente. Eu quero que o senhor me diga, você perdeu, Denis, alguém assim na sua vida? Que marcou você? Olha, acho que poderia ficar o resto do dia contando aqui, né? Porque aí é um lance que a termologia também acho que vai mudando o significado, porque eu acredito muito que assim, a gente dá o significado para cada coisa, né? De repente pode ser uma palavra
enfim, qualquer coisa que tenha um significado pra você, tem um significado diferente pra mim, pra qualquer pessoa. Até esse negócio que você falou, do tipo, do perder, sabe? Desde você perdeu alguém. Do jeito que você conta essa história dela, que você fala que ela tá muito viva ainda, presente pra você, não dá pra falar que perdeu, né? Se ela tá viva de alguma forma, em algum lugar existe, pode ser que não esteja mais no plano físico, eu não consigo abraçar, não consigo fazer uma conversa como a gente está fazendo aqui agora, mas a conexão ainda existe, né? Então, assim, já não estão mais no mesmo plano aqui comigo. Poxa, meu pai, minha mãe, todos os meus avós, todos os meus avós, tios, tias, primos, também primas que eu conheci, amigos também. Tem alguém vivo que você conhece além de nós dois aqui? Eu preciso pensar. Preciso refletir sobre isso. Matheus, eu não sei se o Denis é uma boa companhia pra gente. Olha, Eu estou preocupada. fiquei esperto. Fiquei preocupada agora. Tá aqui o Crowley para acompanhar a gente, né, nessa trajetória. Que inclusive o Crowley no Supernatural criou o inferno mais maravilhoso possível. Se você está acompanhando, ó, alerta de spoiler, porque esse eu vou contar mesmo. Qualquer coisa, passa um pouquinho para frente. Sei lá, uns 30 segundos já é o suficiente. Ele criou o inferno mais da hora possível. E é quando ele entrou no lugar de Lúcifer, na série, aí ele criou um inferno que é uma fila gigante. Nossa, eu acompanhei, Que ele cara. vai chamando, um por um. E quando chega a sua vez, você só volta pro final da fila. É muito, É muito maravilhoso. Muito bom. Eu odeio fila. E aí o que acontece? Você contou a história, uma que me marcou muito, muito mesmo. E sempre quando tem algo muito foda que acontece na minha vida, eu volto para esse momento. É quando meu pai faleceu e já tinha feito uns 10 anos que minha mãe tinha falecido. Minha mãe faleceu em 2001, meu pai faleceu na Páscoa, no domingo de Páscoa de 2010. E aí foi um negócio assim, eles tinham me pedido na véspera para comprar um remédio para ele. Eu tava na correria saindo para trabalhar, eu perguntei: posso pegar amanhã? Ele falou: não, pode, tranquilo. Ou seja, do jeito que ele respondeu, eu falei: não, ele tem, mas dá pra pegar ali. Porque ele não ia ser irresponsável, né? Olha só, lá com 64 anos de idade, né? De deixar o remédio, que isso. E aí, chegou domingo de manhã, recebi uma ligação, desesperado, não sei o quê. Não entendi direito, alguma coisa tinha acontecido. Eu não tava morando na casa ali junto com eles, eu tava morando em outro lugar. Mas saí correndo, vim pra cá, que é onde a gente tá gravando aqui agora também, e encontrei meu pai caído ali. Na hora que eu entrei, eu juro, mas tipo, senti o tempo passando diferente. É como se eu tivesse passado num portal. O tempo começou a passar devagar e daí meio coisa assim, meio que a gente vê nos filmes, sabe? E aí voltou a rodar normal. E aí eu vi meu pai no chão, eu sabia que ele já não estava mais ali, que era só o corpo, mas aí eu cumpri os protocolos, sabe? Tentei reanimar, tentei tudo, mas já sabia que não estava ali. Então, tipo, foi super pesado, foi assim, a maior dor que eu lembro assim de passar na minha vida. E foi até o velório, foi em Campinas, que toda a família é de lá, só eu que sou de Americana, então tá todo mundo lá. E aí no velório eu lembro de eu estar muito relutante de, todo mundo lá, sabe como a nossa cultura é, né? Fica em volta do corpo e tudo mais, blá. E eu fiquei um pouco mais distante. E aí todo mundo vinha, falava alguma coisa, não, vamos lá. Eu relutante para ir. Até que eu acabei não percebendo um comentário de alguém que acabou me levando para ir para lá. E eu fui. E na hora eu pensei assim, tipo, nossa, mas não é meu pai. Não só pela questão física, mas me veio uma sensação assim de que ele é muito mais que aquilo. Porque me veio uma carga assim de, tudo que eu aprendi, tudo que, sabe, a gente às vezes ficava horas, mas assim,
horas e horas conversando, brisando sobre a vida, que era a maior contemplação, os melhores momentos da minha vida, que eu acabava aquilo, eu ia pro quarto chorar, de tipo, agradecendo de quão maravilhoso que tinha sido aquilo, sabe? A gente compartilhando histórias e às vezes tem as brigas e não sei o que, coisa assim, mas a gente conseguia se conectar e se entender de um jeito que, tipo, era tudo que eu queria, sabe? E aí me veio, assim, esse momento de ver, putz, não, ele é mais do que isso que tá acontecendo aqui agora. E já não foi assim, ó, eu fiquei bem, foi um alívio. Foi, não, mas tipo, deu um impacto. E aí, continuou o velório e tudo mais, veio um padre para fazer, né, uma oração. E aí, nesse momento, que ele acabou de fazer a oração, o padre perguntou se alguém queria falar alguma coisa, de praxe. E foi aí que, nesse momento, que aí é onde é o que eu falo pra você também, de tipo, da gente não se preocupar com a vibe de, poxa, aqui agora a gente tá falando de morte, não sei o que, quer fazer um negócio de comédia, e será que dá pra fazer piada com tudo? Nesse momento de tanta gente chegou tentando, meus pêsames, falar alguma coisa, tentar trazer algum conforto. Nesse que era o momento mais, acho que, difícil da minha vida, quando o padre perguntou, alguém quer falar alguma coisa? A primeira e única coisa que veio na minha mente foi uma piada. Fica com essa. Que foi o Jerry Seinfeld. Ele tinha parado de fazer stand-up, ele tinha terminado a série, né, do Seinfeld, e aí ele foi fazer um especial na HBO chamado I'm Telling You for the Last Time, que tipo, eu vou contar pela última vez. Que ele pegou as melhores piadas dele, fez um compilado e foi fazer um último show. Uhum. Eu já tinha assistido várias vezes, foi o primeiro stand-up que eu assisti e muitas vezes comprei o livro, que enfim, das melhores piadas dele, eu era muito fã. E naquele momento eu lembrei da seguinte piada. Ele falava o seguinte, foi feita uma pesquisa e falava qual era o maior medo das pessoas. E na pesquisa deu que o maior medo das pessoas era falar em público e o segundo é da morte. E aí ele falou o seguinte, bom, então no velório as pessoas preferem estar no caixão do que fazer um discurso. E tem sentido. Fucking creepy. Se é o resultado da pesquisa, faz sentido essa observação dele. E aí, o que eu pensei? Nesse exato momento, se eu falar alguma coisa, eu vou enfrentar os dois maiores medos das pessoas ao mesmo tempo. Uhum. E se eu conseguir sobreviver a isso, eu consigo passar por qualquer coisa. E aí eu falei. Ninguém queria falar nada. Eu falei. Uma piada. Não, eu não contei uma piada. Porque ele não era comediante ainda, mas hoje ele é. Então, se hoje alguém morrer, ele vai contar uma piada no velório. Vocês podem até, inclusive, contratar ele pra fazer isso. Não? Não sei. Animador de velório. Olha, acho que existe um grande vácuo no mercado, né, sobre isso. Pode ser que realmente... É um oceano azul, hein, diretor? Um oceano azul. E do jeito que o Bolsonaro tá caminhando, pelo amor de Deus. Não, é difícil, O né? mercado está expandindo. E aí o que aconteceu? Eu contei uma história que meu pai contava várias vezes. Algumas pessoas mais próximas ali acho que já conheciam, que era a família da minha mãe e tudo mais. Mas outras não sabiam. Que era o seguinte. Minha mãe, ela tinha lúpus. Uhum. O Dr. House ia adorar ela. E aí o que aconteceu? Ela tinha lúpus e várias outras doenças também que ela acabou falecendo. Mas ela tinha desde muito pequena. E aí era impossível conceber a ideia de ter filho, alguma coisa, de jeito nenhum. E aí, meus pais se conheceram muito jovens e tudo mais, e às vezes estavam juntos, terminavam, não sei o que, e aquele volta, até que,
tamo junto e vamos ficar mesmo, começaram a namorar e decidiram se casar. E porque minha mãe sempre ficava doente, chegou até tipo 1 ano e meio direto internada no hospital. Conhecia todos os médicos aí, praticamente da família, né? E aí eu lembro que o Dr. Rogério, eles falavam que era bem próximo, meu pai contando a história de que foram numa consulta e foram falar pro Dr. Rogério que eles iam se casar, tinham decidido, mas não, legal, bacana, parabéns, blá, 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 blá. Terminou a consulta, meu irmão foi indo embora, o Dr. Rogério chamou meu pai e falou que, viu, nem casa porque não vai durar. Porque Ai, que médico minha mãe fofo, né, gente? só tinha 6 meses de vida. Imagina. Então, não compensa, Desencana. sabe? Para. Porque não vai rolar. E como eu falei, ter filho totalmente fora de cogitação. Impossível, impossível. E aí o que aconteceu? Meu pai falou, não, vou casar sim. Não sou Beleza. besta, porque daí eu vou ficar viúvo, que é um puta sex appeal depois. Posso me casar com outras pessoas. E, inclusive, vou pagar de bom samaritano. Afinal de contas, eu casei com a pessoa que tava já ali condenada. Tá aí Muito a prova que vai visionário. fazer piada com morte. Se você gostou ou não, aí já vai do seu gosto. Eu gostei. É bom. Ah, gente, tem que quebrar, velho. Não chora. Então, eu tô botando devagar, porque eu tô tentando segurar aqui. Ajudou. Ai, obrigada. E aí o que aconteceu? A comédia cumpre seu papel. Né? Parabéns. E aí falou, não, vou casar. E no final das contas, casaram, 25 anos de casados, 2 filhos. Então, assim, Seu pai ficou muito decepcionado. porra, tinha falado em 6 meses, tinha toda uma herança ali, porra. Eu achei que ia ficar, velho. Sacanagem. 2 filhos no prejuízo. Não teve mais só porque ele Foi lá cobrar. Foi igual você com seu filho lá, que quando quebrou seu celular, falou, vim devolver a criança porque não tá compensando, não. compensa. Caraca, velho. Sem Caramba! chance. Assim, pô, você prometeu pra mim que não ia ter filho. 2! Prejuízo, 2! velho. Ah, pelo amor, né? E que ia morrer logo também lá. 5 anos, tô esperando, meu Deus. E eu esperei você, que tô emocionado, tô contando essa história. Olha, filha da mãe. Ah, Honey. Baixei Rick Gervais aqui, ó. Canalizei Rick Gervais. Eu achei. Não, pior que assim, você tava contando a história, toda emocionada, né? Aí eu só pensando aqui também, né? Caralho, isso vai ficar ótimo no vídeo. Puta merda. Todo mundo vai que da hora, chorar, a Karina né? morreu. Nossa, olha que dramático. Vou dar até um zoom assim, quando tiver, sabe, na edição. Colocar uma musiquinha triste de fundo, vai ficar super. Todo mundo vai ver. De repente dá um boom. É esse tipo de conteúdo que vai bombar no YouTube e a gente vai aumentar Ou os seja, inscritos. ele tava Aí querendo você vem- ganhar em cima da e você vai desgraça. me pergunta, né, tipo, e aí, o que você achou da história? Ah, eu tava super prestando atenção. Caramba. Obrigado, Deus. Porque achei que ele tava quieto, que ele tava emocionado, mas não. Pô, não caiu uma lágrima aqui. Depois de tudo isso que eu passei, você acha que eu me importo? Que eu me emociono? Não chora. Acabou, Ele não vai tem chorar pelo sentimento quê? não. Imagina. Digo, meu, se eu não faço piada da morte dos meus pais, você acha que eu nem conhecia a menina? Meus pêsames. Uhum. Sinto muito pela sua perda. Eu imagino. Eu senti que é verdade. No fundo da alma. Você tá fazendo piada do meu pai aqui, ó, pelo amor de Deus. Mas enfim, aí o que aconteceu? Teve esse lance de, pô, 25 anos de casado, 2 filhos, e aí o que eu falei lá? Contei essa história e depois no final eu falei o seguinte, então assim, isso é muito, muito verdade pra mim. Se tem uma mensagem que possa mostrar o quão poderoso é o amor e o que ele pode fazer, eu vi isso dentro de casa. Todos os dias. Foi uma choradeira total. E, nossa, eu fico contando picadinho porque eu também Não conseguia, aguentava, você não dando aquela saía, né? seguradinha. E assim, toda vez
que acontece uma coisa foda, eu volto pra lá. Eu, tipo, tô tentando resolver alguma coisa, tipo, não, ainda tá difícil, fala, pô, eu passei por isso. Você enfrentou velho. algo muito mais difícil. Então respira fundo e vai que dá pra passar por isso também. E esses lances de fazer a piada, do que a gente tá brincando aqui agora, existe uma coisa muito diferente, que é aquilo que a gente às vezes conversa, né? Sobre tanto o Rick faz isso muito bem, Sarah Silverman, o Anthony Jeselnik também que tem uma piada ótima, que fala tanto de crianças e do filho do Eric Clapton também, busquem, vão ver. Nunca tem, assim, não desdém sobre, tipo, estou zoando o fato de você ter perdido, mas tem um tabu tão forte cultural sobre isso, então, tipo, todo mundo, assim, a gente às vezes comenta, não sei lá o que, ai, nossa, isso, pô, faz 10 anos e foi um processo natural. Você estava contando aí da morte da mesma forma como teve aí, pô, 2 meses, uma criança. Não é para ser assim. Eu tive uma priminha também que morreu de leucemia com 6 meses. Putz, não dá para ser assim. Uma outra amiga também que estava com 20 e poucos anos, que faleceu, e a mãe ainda, já fazem anos, e a mãe ainda sofre muito com isso. Não é o processo natural da coisa. Os filhos que, né, devem enterrar os pais, não o contrário. Sim. Então, quando mexe nesse ciclo, né, fica mais impactante, fica mais difícil de superar, mas não é como é difícil, é complicado, lógico que é, mas não é como se fosse uma surpresa também. Nossa, uma pessoa morreu. Não. A gente sabe o que vai acontecer. É, não é um spoiler. Exato. Só que assim, se a gente não conversa sobre, se não naturaliza como outras culturas, diferente da que a gente tem, não é só uma questão ocidental, uma cultura ocidental. Que, por exemplo, aqui a gente acho que sofre muito, mas ao mesmo tempo os indígenas têm uma cultura diferente sobre como lidar com a morte. Lá no México também, né, eles celebram muito mais essa passagem, porque às vezes eu também não entendo. Vão para um lugar melhor. Pô, se vão para um lugar melhor, vamos ficar felizes, né, por eles, porque senão é muito egoísmo, né? A gente vai sentir a falta, né? Mas eu acho que é justamente esse tempo e esse distanciamento, acho que fica mais fácil da gente poder falar sem o peso de tudo que está sentindo, aquela intensidade no momento, e deixar mais natural. Então, assim, às vezes a gente conversa sobre qualquer outros problemas da vida. E quando a gente conversa, às vezes vem por uma ideia, uma sinalização de tipo, nossa, eu não tinha pensado por isso, dá um alívio, dá uma outra ideia de alguma coisa. Só que se a gente não pode falar mais naturalmente sobre a morte, brincar com isso também, tipo, a gente só vai viver com a parte traumática do negócio, né? E não necessariamente, como eu falei, se fazer uma piada, não precisa ser um negócio desrespeitoso. Dá pra fazer piada com tudo, dá pra brincar com tudo, mas às vezes é justamente tirar, né, esse peso, né? O que você acha? Com certeza. Porque o Anthony fala isso e eu acho assim maravilhoso. Ele fala assim que quando o pai dele morreu, a primeira coisa que os irmãos dele fizeram foi: não faz piada. E aí ele desenrola, né, esse setup, e no final ele fala assim: cara, se eu não fizer as pessoas rirem no momento mais triste delas, eu vou fazer o quê? Tipo assim, alguém precisa animar, alguém precisa tirar o foco, porque senão as pessoas vão afundar até a ladeira abaixo. Porque é tanta coisa que a gente tem que olhar pra vida, é tão triste, é tão pesado, que você não tem motivo. Se você for parar pra analisar friamente, qual o estímulo que você tem pra viver, não é? Se não for pra sorrir, se não for pra aproveitar a parte boa, né? Fala, não, é só pra trabalhar, só pra... Não, você não aguenta, velho. Você não aguenta. Não faz sentido, né? Sim. Então é muito importante a gente conseguir olhar na parte cômica da coisa. Porque no fundo tudo é cômico. É uma grande piada. Pra gente encerrar o nosso podcast, que a gente conseguiu falar sobre morte, teve a parte emocionante. A mina até chorou aqui, né? E a gente conseguiu também dar risada. Eu acho que... Foi equilibrado. Mostrar que não precisa ser
tão, né, tão tenso, assim, a gente falar pra gente sobre aliviar um esses pouquinho. assuntos assim, deu uma brisa legal. Mas pra gente encerrar, Lá vem. Talk show. o que você acha que acontece, assim, quando as pessoas morrem? A sua crença, assim. A gente teria um podcast para falar sobre isso. Pra gente não se estender, eu quero trazer aqui um conceito que eu concebi há uns meses atrás e eu achei muito do caramba. Muito maravilhoso. Family friendly, hein? Eu vou chegar lá. Começa a colocar o selinho assim toda vez. Muito bonito. Não, porque eu desenvolvi um conceito e eu achei muito lindinho mesmo. E se, quando as pessoas morressem, elas de fato não fossem pra lugar nenhum, não existe nada, não existe céu, não existe nada, elas literalmente acabam mesmo, acabou ali. Só que a memória delas, o conhecimento delas vai pra nuvem, como se fosse literalmente um arquivo. Porque eu faço muita analogia com a tecnologia. Não sei não. Entra na vibe. Então o que acontece? Tudo que ela aprendeu, tudo que ela viveu, vira tipo um arquivo que tá aqui, né, no espaço. E é como se fosse uma herança que cada pessoa pode fazer um download e adicionar no seu ser. É meio que um update do mundo das ideias de Platão? Não, calma. E aí o que acontece? Tô calmo. Você pode fazer um Devia ter download. curtido. Você pode fazer um download disso como se fosse uma herança. Então, por exemplo, o seu pai, ele, tipo, o jeito que ele falava, a profundidade, o jeito que ele contava as histórias, etc. Isso é quase como se fosse uma ferramenta do Word, assim, que ele desenvolveu, sabe? Sei. É um negócio dele, era uma característica dele. E aí, quando ele morreu, ele deixou isso pra você. E de alguma forma você absorveu isso no seu ser. Tipo, é uma herança que você adquiriu e você interiorizou. Mas só tá compartilhado comigo, esse arquivo? Ou pra qualquer um? Não, é só pra quem conviveu e que, tipo assim, literalmente a pessoa entregou. Tipo, ela sabia que lá no fundo, toda vez que ela falava, ela ia deixar aquilo com você, entendeu? É tipo no Google Drive que você pode compartilhar o link só pra aquela pessoa que tem acesso. E toda vez que você fala dele, você fala, você é um pouco ele, e as pessoas que estão conhecendo você estão compartilhando também. Entendeu? Então, nesse conceito, aí são as gerações, as coisas vão passando, o conhecimento vai sendo passado, e pra sempre você existe. E a gente fecha com a ideia da imortalidade. Entendi. E você? Aí ele não acha que isso aqui é uma entrevista, tem que dar retórica. Olha, eu acho que eu tenho uma versão cada vez atualizada sobre isso. De tipo, às vezes eu tô mais próximo de uma religião que vai indo nessa Sim, crença. influencia bastante. E que hoje eu tô mais próximo assim da Umbanda, mas assim, não sigo, não frequento mais como já frequentei. Mas assim, eu acho que pra mim o que pega assim é que eu não me importo tanto. Porque como algo que assim, É o que tem aqui, caramba. Vamos focar no agora. exato, é tipo, essa reflexão. A pergunta é: importa o que vem depois? Se for algo assim que, poxa, essa reflexão vai me ajudar a viver aqui agora, de imaginar que não, se algo acontecer lá, se for desse jeito e Eu não tenho mais importa uma qual que é o chance. jeito, eu vou conseguir viver melhor aqui, porque eu vou ficar mais tranquilo, vou ser uma pessoa melhor, acreditando nisso, não importa o que for, se funciona para você, ótimo, mas da minha espiritualidade hoje, eu penso assim, tipo, não importa o que vai ser depois. Se alguma das religiões que fala que o céu, o paraíso, enfim, é de um jeito, se for ou se não for, não importa se é. Que a gente só vai saber depois que for e não dá pra voltar pra contar. E se não tiver nada também não importa, porque às vezes assim, pô, eu gosto muito de filosofia e física quântica e tudo mais, às vezes elas se complementam e às vezes cada uma vai para um caminho diferente. Depois, no fim, tipo, eu vejo assim, não importa mesmo o que for. Então, tipo, essa é a minha
brisa no momento sobre isso. Se vai ser de um jeito, se vai ser de outro, ok. O mais importante é agora, o que você tá fazendo agora? Porque, cara, o que a gente Só tem existe agora. certeza é o que tá acontecendo aqui. Honey, what the fuck you do in your life? E com essa chiqueza toda, não sei se essa palavra existe, qualquer coisa nós criamos aqui no Brisas hoje. Vamos encerrar, né? Porque aparentemente o diretor já falou que já acabou o tempo. Foi intenso, foi bonito e foi gostoso. Foi. Gostei. Você gostou, diretor? Porra, caralho. Ah, mas é palavrão! Eu estou reabilitando-me do palavrão e eu ainda vou conseguir só fazer passou esse pra ele. podcast. Nossa, é contagioso. Vai chegar no seu ainda, cuidado. Nem fudendo. Gente, um Peguei. beijo, um queijo. Piu, 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 porque hoje eu não fiz meu piu, piu, piu. Tchau. Então, pessoal, pra gente encerrar aqui o nosso programa feito com muito carinho, que foi muito emocionante hoje. Forte. Acho que vale você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal do YouTube para mais programas emocionantes e hilários como esse. Se você está no Spotify, também deixa um coraçãozinho, curte, segue a gente no Spotify e em todas as redes que também estamos, né? No Facebook, Facebook, Instagram, tá tudo no aqui, ó. TikTok. Só vocês dar um pause, Tá? copiar. E não só o Comédia, não só o Brisas, também nós temos as nossas redes aqui. Nossas redes. Estamos no Twitter, no Instagram, tá aqui. Eu posto foto seminua toda semana, vai lá conferir. É mentira, mas faz de conta que sim. Porque... Então vendeu peixe, caramba. Você vai falar um negócio. O Denis também tira muitas fotos sensuais toda quinta-feira, meia-noite, no Stories. E deixa por 5 minutos. Exatamente. E o Matheus também. Não. Sim. Arroba. Segue a gente então, pessoal. Nós vamos continuar com esse podcast maravilhoso para muitos risos, choros e emoções aqui no Brisas. Beijo, amamos vocês. Tchau.